quero trazer para você alguns conceitos para você começar o seu investimento, entender o que é o ganho real e como aumentar o seu patrimônio. Então, para a gente começar, eu quero te explicar que poupar é totalmente diferente de investir. A pessoa que consegue poupar dinheiro, como a gente fez o teste e eu expliquei na aula anterior, é aquela pessoa que consegue guardar o dinheiro. Mas simplesmente guardar o dinheiro não vai fazer você ter um ganho real e não vai fazer você aumentar o seu patrimônio líquido. Então, o interessante é que você aprenda a investir esse dinheiro que você está guardando, a cultivar esse dinheiro, ou seja, fazer com que ele trabalhe por você. Tá? Essa é a principal diferença entre você poupar e investir. No caso do investimento, o dinheiro que está parado, ele começa a trabalhar, ele começa a movimentar e trazer rentabilidade também. E aí existe um ciclo financeiro, que é a lógica para o sucesso financeiro, aonde a gente trabalha, é o nosso modo de conseguir trazer receita, né, trazer rendimentos para a nossa vida. A gente trabalha, através do nosso trabalho a gente consegue uma renda. A gente começa a poupar, ou seja, entre trabalhar e poupar, tem um processo de você reconhecer quais são as suas despesas, entender qual que é o seu custo de sobrevivência, que nós já falamos em aulas anteriores. E aí sim, sobrando esse dinheiro, você começa a poupar para começar a fazer um investimento. Quando você começa a poupar, quando começa a sobrar dinheiro, que seja R$30, que seja R$50, eu estou aqui para te incentivar a começar a fazer esse investimento. Independente se você tem muito dinheiro parado ou não, pega o que você tem e começa a investir. Hoje é possível você começar a investir com R$30 dentro do Tesouro Direto. E é muito simples. Então, faça esse investimento, comece a colocar o dinheiro para trabalhar por você. E aí sim, a partir do momento que você começa a ter resultados, você começa a usufruir desse dinheiro. Porque aqui a todo momento eu vou falar para você o quanto é importante você ter um planejamento para aplicar esse dinheiro. O dinheiro ele foi feito para ser investido e reaplicado e utilizado. É trabalhar no seu momento de lazer com a família, é trabalhar na realização dos seus sonhos. Então, esse é o objetivo da gente conseguir colocar as nossas finanças em ordem, a gente conseguir realizar os nossos sonhos. E aí, quais são os conceitos básicos dos investimentos, que é o que você precisa conhecer para começar essa nova jornada de investidor? Primeiro, você precisa entender o que é liquidez. Liquidez é a capacidade de você ter o dinheiro na mão imediatamente. Então, quanto mais rápido você consegue transformar aquele investimento em dinheiro, maior é a liquidez dele. A inflação é o índice econômico que norteia os preços dos produtos no mercado. Ou seja, ele determina e, na verdade, não só determina, ele auxilia, ele é um parâmetro para poder nortear os valores de produtos como os commodities. Arroz, feijão, óleo de soja, os grãos de um modo geral, ele acaba influenciando, ele é um indicador, um índice que o governo utiliza justamente para poder monitorar esses preços e equilibrar a balança dos preços no mercado. A taxa Selic, ela é uma taxa básica de juros, ela é utilizada como parâmetro em todas as operações interbancárias, ou seja, entre os bancos, e impacta diretamente nos investimentos e financiamentos, já que é toda a rede bancária que está envolvida nesse processo aí dos investimentos e financiamentos. O capital principal é aquele valor que você aplica inicialmente, ou seja, se você pegar R$100 e aplicar, e ele te retornar R$50 de resultado, o seu montante capital principal é os R$100, independente de quanto que ele te rendeu. Já a rentabilidade é os R$50 que te rendeu, tá? É o a mais, é o que veio agregado ao valor montante, é o valor principal. O pagamento adicionado, então, ao seu capital investido. E aí existe um conceito, uma fórmula que a gente utiliza para encontrar o resultado total de um investimento, e pode até parecer complicado, mas nesse momento eu não quero te mostrar como você utilizar a fórmula, até porque você pode buscar essa informação do resultado no momento de analisar o investimento.
A ideia aqui é você entender que existe uma proporção entre a taxa de rentabilidade, né, a taxa de juros que vai render o seu investimento, proporcional ao tempo que você deixa esse dinheiro aplicado. E que, além disso, existem despesas na operação que você precisa ter conhecimento. Então, por exemplo, existem despesas de operação aqui que estão relacionadas à taxa de administração, à taxa de performance, que é um percentual cobrado quando o fundo atinge o objetivo da corretora. Tem a taxa de liquidação, que seria uma taxa cobrada para o resgate daquele investimento. E, além disso, existe o imposto de renda. Então, assim, todos os investimentos possuem essas despesas? Não. Cada investimento tem uma despesa específica ou podem acontecer investimentos onde não tem nenhum tipo de despesa. O que vai definir isso é no momento que você for analisar que tipo de investimento você vai fazer, você precisa ter acesso às informações completas daquele investimento para conseguir entender quais são essas despesas da operação do investimento, tá? Então, aqui eu trouxe o conceito para você entender que é possível que alguns investimentos tenham essas despesas da operação. E aí existe uma proporcionalidade lógica dos investimentos, que está relacionada ao tempo que você deixa esse dinheiro investido versus a rentabilidade dele. Então, funciona da seguinte forma: quanto mais tempo você conseguir deixar esse dinheiro investido, maior vai ser a rentabilidade dele. E as próprias operadoras bancárias, né, seja banco, seja corretora, fintechs, elas oferecem um percentual de rentabilidade maior quando você determina no ato da contratação do investimento que você quer deixar esse dinheiro aplicado por mais tempo. Então, se você já contrata no ato um investimento de médio prazo, que vai ficar aí entre 2 e 5 anos, automaticamente essa operadora já vai conseguir te oferecer uma rentabilidade maior, ela já consegue prometer para você uma rentabilidade maior. E aí, o que impacta, então, essa proporção entre tempo e rentabilidade? Diretamente na liquidez, né? Lembra que a gente falou do conceito ali da liquidez? A liquidez é a capacidade do dinheiro estar na sua mão de forma imediata. Então, quanto mais tempo você deixar o dinheiro guardado, baixa rentabilidade vai ter, baixa liquidez vai ter esse investimento, tá? Então, mais difícil vai ser você transformar ele em dinheiro imediato. Você só vai poder sacar quando você chegar na data que você prometeu de saque. E, em paralelo a isso, se você tiver um investimento onde te garante uma liquidez alta, ou seja, você vai poder sacar esse dinheiro o mais rápido possível, consequentemente, a sua rentabilidade vai ser menor. Tá? Então, existe essa proporção aqui também entre tempo, rentabilidade e liquidez. E aí eu quero trazer esse comparativo para você. Como que uma empresa cresce? Para uma empresa crescer, ela tem que crescer o seu ativo e diminuir o seu passivo. E assim também é nas nossas finanças pessoais. O objetivo da gente investir o dinheiro, o objetivo da gente administrar bem as nossas finanças, é a gente conseguir aumentar o nosso patrimônio líquido. E aí, para isso acontecer, é importante que você ataque os dois. Não adianta você cortar gastos, mas não pensar numa forma inteligente de trabalhar o seu dinheiro. E não adianta você pensar em uma forma inteligente de trabalhar o seu dinheiro, estudar sobre investimentos, se você também não analisa como está sendo gasto o seu dinheiro. Então, essa proporção é importante para você conseguir aumentar o seu patrimônio líquido. E não tenha ansiedade. Dentro de uma empresa, para que o patrimônio cresça, é mês a mês. É a cada fechamento de resultado que a gente consegue aumentar um pouquinho o patrimônio líquido. E assim também vai ser com as suas finanças pessoais. Não adianta você fazer um planejamento e entrar numa ansiedade de que tudo vai ser resolvido dentro de um mês, dentro de 2 meses. O importante é que você tenha constância, que todos os meses você trabalhe para que sobre dinheiro e aí você consiga aumentar o seu patrimônio líquido, tá? Ataque o seu aumento de renda e a redução dos seus gastos
e assim, com o tempo, você vai conseguir sim atingir o patrimônio líquido que você deseja. E para a gente encerrar essa aula, eu quero que você faça uma reflexão e anote o que você vai fazer imediatamente, qual ação prática que você já vai poder fazer nos próximos dias para aumentar o seu patrimônio líquido. De repente tem algo que você pode agregar para aumentar a sua receita, de repente tem algo que você pode vender e desfazer para poder reduzir o seu gasto, ou entrar como uma renda para você imediatamente. Então faz essa análise e coloca no papel. O que você vai fazer imediatamente que já vai te levar a aumentar o seu patrimônio líquido?